Senhor amado, mediante o teu querer e o nosso querer, a palavra que o Senhor já tem revelado ao coração dele. Papai querido, fala conosco essa noite, papai querido, através da vida do teu filho. Usa ele, papai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Agradeço a oportunidade de estar nesse lugar, pastor Eliel, pastora abençoada também. Deus abençoe a vida de vocês, a vida da minha esposa também. Gente, eu não sou muito bom com a apresentação não, viu? Mas se o apóstolo está de pé aqui, tem um crédito nessa mulher aí, viu? Glória a Deus. Pensa na minha vida. Glória a Deus fala assim, mulher virtuosa, quem achará? Aquele que achar um grande tesouro encontrou. Aleluia. A mulher virtuosa ela é diferente de uma mulher rixosa. Provérbios fala, né? Melhor viver num canto do telhado embaixo de uma goteira do que viver com uma mulher rixosa. Só que existem almas rixosas também. Não são só mulheres. Entende? Mas essa é uma mulher virtuosa na minha vida. Aleluia. Amém? A gente passou por um processo para estar aqui. Lá no comecinho, lá, antes do ali a rua. Posso contar? Eu vou contar. Logo que a gente se casou e começou a morar junto ali, ela tem uma filha que tinha 9 anos, a Eduarda, e tudo é minha filha hoje. A gente estreia ela para ser ela com o meu nome. E quando foi para um acampamento de jovem, eu olhei para essa nega e falei, nega, vamos aproveitar, vamos namorar agora. A casa é só nossa. E ali, eu no banheiro tomando banho, o Senhor começou a falar comigo, mas eu ligava o chuveiro assim, eu escutava, ei! Eu falei, opa, abri a porta, você me chamou, nega? Mas depois eu pensei, peraí, que voz grossa é essa? Eu achei que era coisa da minha cabeça, entrei no banheiro de novo, quando eu liguei o chuveiro, começou a cair a água, ei! Desliguei o chuveiro, tô ficando doido, tô ouvindo voz. Já era meio doido, né? Foi na sexta. Liguei, me enrolei na toalha, abri a porta, fui até o portão. Não tem ninguém me chamando. Voltei. Quando eu entrei dentro do banheiro, eu lembrei que eu tinha lido Samuel. Se ele te chamar de novo, você diga, fala ao Senhor que o teu servo ouve, vem aqui. Eu peguei a chave, vou usar essa chave, né? Quando eu liguei o chuveiro, falou, ei, eu falei, fala Senhor, que o teu servo ouve. Amados, foi como se eu estivesse ouvindo um barulho de uma panela de pressão em cima de mim. Começou aquele barulho. E a voz começou a falar. Quando ele começou a falar, eu não aguentei, fiquei em pé, eu caí de joelho. A voz falava, ela me mexia por dentro. E ele disse, a tua esposa acabou de engravidar. E o nome do menino vai se chamar Aliahu, porque eu sou. Tu não passarás navalha no cabelo do menino, e assim como João Batista, ele vai mamar leite e mel. E não se preocupe, que eu não vou deixar faltar nada para o menino. Eu me enxuguei, saí do banheiro, olhei para a cara dela, ela falou, o que aconteceu? Parece que você vai ter um infarto. Até os lábios estavam brancos. Eu estava a ponto de desmaiar. Eu falei para ela, o Senhor acabou de falar que você engravidou. Ela, mas eu tomei uma pílula no dia seguinte. Eu falei, eu posso ir lá e comprar mais umas 3 para você. Você está grávida. Resumindo, 9 meses depois, o Aliahu nasceu. Só que para chegar nesse processo, com 7 meses, nós descobrimos um câncer no útero. E quando foi feito o exame, foi feita a biópsia, era um câncer maligno. Um carcinoma nível 3. Então foi um susto tremendo. Mas eu entrava naquele monte do zoológico, eu morava ali no Senac, então eu entrava ali 10 horas da noite. Eu saía 3 horas da manhã. Eu falei, Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. E eu entrava, eu ia. 10 horas, saía 3 horas, 10 horas, saía 3 horas, 10 horas, saía 3 horas. Até que o Senhor começou a falar. Hoje eu tenho aprendido algo, sabe, pastor Eliel? Às vezes nós não conseguimos orar. Parece que não tem vontade de orar.
Eu falo nós porque nos incluímos nisso. As circunstâncias à nossa volta às vezes nos espremem tanto que às vezes não conseguimos orar. Aí qual que é a receita, apóstolo? Eu começo a orar sem vontade, até eu ter vontade de orar. E quando vier a vontade de orar, então eu continuo orando. Aí não mais somente pela vontade, porque daí eu começo a gerar uma intimidade com o Senhor. E é nessa intimidade que Ele vai começar a falar conosco. É quando nós entendemos o processo que nós começamos a adentrar na presença dEle. Então Ele começa a manifestar a glória dEle. Pode se sentar. Sabe, mas todas as vezes que me chamam para pregar a palavra de Deus, eu me preocupo com o que eu vou trazer para a igreja. Porque eu entendo que vocês não estão aqui para ouvir a palavra do homem, mas vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem senão para mudar o nosso pensamento, para mudar a nossa estrutura mental. Muitas pessoas buscam a cura física, mas a maior cura de todos os tempos que Jesus ainda continua fazendo hoje é a transformação da mente, a renovação da mente. A mente do ser humano é o lugar principal, é o lugar onde precisa ser alcançado. E a mente do ser humano, ela está alinhada com o coração. Filipe disse: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Porque a boca pede algo, mas na sua mente está outra. E quando você pede algo que está na sua mente, não está ligado com o teu coração. Mas quando você começa a pedir aquilo que está ligado com o teu coração, conectado com a tua mente, então você começa a pronunciar, você começa a ver a manifestação de Deus aqui na terra acontecendo. E naquele dia, eu estou falando algo sobre mim, mas é para você entender que Deus, Ele tem várias formas de se manifestar na nossa vida. Aleluia. E eu entendo que quando Ele fala com uma pessoa, com um ser humano, é porque Ele quis falar com o homem nessa terra. E numa daquelas noites Ele me colocou num corpo de uma águia. Foi como se eu tivesse subido um paredão de pedras, paredão de rochas extenso. E eu comecei a subir. E aquilo foi tão doido que eu me senti no corpo da águia, eu não conseguia voltar para mim. Eu comecei a sentir o vento batendo nas plumas, eu tentava me mexer, eu sentia as garras. E eu estava no corpo de uma águia. Mas como isso? Eu não conseguia voltar a mim. Virei uma águia. E aquela águia, ela subiu aquele paredão de rochas e ela se lançou numa corrente de água e começou a pairar. E ela pairou. E de repente eu voltei. Falei: que é isso, Senhor? Então Ele começou a dizer: você precisa ser como essa águia. Você precisa ser como essa águia. Você precisa buscar os lugares altos. Você precisa estar nos lugares altos na minha presença. Porque se você estiver no chão, você não passa de uma galinha. Você vira presa fácil. Mas se você estiver no alto, você estará descansado. Então o que acontece? Mas Ele disse: e apenas descansa nas correntes de ar do meu Espírito. Porque o meu Espírito vai te levar aonde você precisará estar. Aleluia. Apenas seja como essa águia. O profeta disse que você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar. Aleluia. E o Senhor disse: não importa quantas vezes você precisará descer, você sempre terá força para subir, porque você está descansado nas correntes de água do meu Espírito. E para subirmos nas correntes de água, nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. E como ligamos isso? É a oração. A oração do justo, a palavra diz que surge muito em seus efeitos, não é verdade? Quando o justo ora, meu Deus, eu já vou entrar na palavra. Quando o justo ora, amados, o mundo espiritual é formado de camadas espirituais. Existem vários níveis do Espírito até a presença de Deus, o Shekinah de Deus, chegar até nós. O Shekinah de Deus, ele desce em camadas espirituais para chegar até a mim e a você. Quando nós sentimos o movimento de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus num ambiente
Shekinah, ela desceu níveis para chegar até nós. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou a glória de Deus. Desceu níveis espirituais, se fez menor que os anjos, descendo a estatura de homem, porque se ele viesse com o corpo glorificado lá do alto, toda a terra seria fulminada, todos nós seríamos destruídos, se o Shekinah de Deus chegasse neste lugar, da forma que ele vem. Porque o nosso coração, a nossa mente, os nossos corpos ainda são corruptíveis. E o que nós fazemos num lugar como este, quando nós estamos buscando pela presença do Senhor? Nós estamos buscando, amados, santificação. Santificar a nossa mente, santificar os nossos corações, santificar os nossos lábios, santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, santificar os nossos atos. O nosso corpo é cheio de portais espirituais, são portas espirituais. Nossos lábios abrem portas espirituais, nossos olhos abrem portas espirituais, nossos ouvidos abrem portas espirituais, nossos pensamentos abrem portas espirituais. Meu Deus, aleluia. Por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus e ela vem dizer para nós que ela exige uma total mudança em nossa mente, abra comigo. Obrigado, Jesus. Amados, é Ele que mostra a palavra, viu? Hebreus capítulo 12. Olha só, isso é muito forte, porque no Isaías 42, Deus diz que nós somos os seus escolhidos, Aleluia. e nós somos separados como testemunhas, para que o nome dele seja glorificado através de nós. E ele disse: vós sereis as minhas testemunhas. O servo é quem me escolhi, para que através de mim o meu nome seja glorificado. Então tudo que nos move, tudo que nos conecta nessa terra, tudo que tem nos ligado nessa terra, é para a honra e a glória do Senhor. E Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço, o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas o que vai gerar paciência em nós? É a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se eu não me engano, no culto passado eu trouxe uma palhinha da fé, trouxe ou não? Emuná. Vamos conectar com ela. Eu falei que a próxima vez que eu viesse, eu iria dar mais uma passada nela, amém? O que é o milésimo de segundos? Já pensou a velocidade que é isso? Milésimo de segundo. Uma fração de segundo é o tempo que leva o som para chegar até você. Eu estou falando aqui, e de 30 em 30 segundos, é uma fração de segundos, o som leva para chegar até os seus ouvidos. É muito rápido, não é? Eu estou falando e ao mesmo tempo você já está ouvindo. Mas se a gente fosse somar, demora um pouquinho para chegar até você o som. Mas enquanto eu estou falando, esse tempo, essa fração de segundo, milésimo de segundos, já deu a volta na Terra 365 vezes. Quando eu digo até o som chegar a você, esse milésimo de segundos, 365 vezes já girou a Terra. Deus faz tudo em milésimos de segundos. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Primeiramente, abrir a nossa mente para isso. Tudo em milésimo de segundo. Então nós temos que entender que quando nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus. Quando a palavra diz que todas as coisas já foram feitas por Ele, porque dele, por Ele e por Ele, para Ele são todas as coisas já foram feitas por Ele. Aleluia. Porque Ele é atemporal. Nós estamos dentro do limite do tempo.
O nosso tempo é curto, ele é atemporal. Sabe, às vezes eu me sento com a pastora Cristiana, a gente viaja, e a gente entra tanto na palavra quanto no profético, então a gente vai viver, meu Deus, fala, pastor do céu, tem coisas que não dá para falar para a igreja não iria entender. O apóstolo Paulo dizia para a igreja assim: há muito tempo eu tenho falado com vocês como bebês, tenho dado para vocês papinha, mas vem chegando o tempo em que a igreja de Cristo, ela começa agora a comer um nutriente um pouquinho mais denso, mais pesado um pouquinho, porque você começa a entrar agora nas camadas espirituais e começa a entender um pouquinho do céu por dentro. Ah, se Deus mostrasse mais ainda, eu mostro, pai, quero mais, eu quero mais, porque nós estamos começando a ver as estruturas do trabalhar de Deus nessa terra. Mas então, o que impede então a minha oração com essa velocidade de que Deus faz as coisas de acontecer? Esse é o primeiro princípio da fé. O apóstolo Paulo disse: é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E se eu disser que é muito maior que isso? A fé é maior que isso, amados. Glória a Deus. A fé é muito maior que isso. A fé é projetar algo que não existe e enxergar aqui como se já existisse. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas, pastora, precisam ser ensinadas a serem curadas. Tem pessoas que vêm receber oração, pastor Eliel, ela recebe a oração aqui e ela sai como se estivesse enferma ainda, porque ela sai ainda não crendo na oração. Você está entendendo isso? A tua fé, ela tem que ceder isso. Quando você recebe uma oração de cura, você já sai do lugar: eu estou curado. Eu não vai agir em mim, Deus não vai agir em mim, Deus agiu em mim. Então ele faz tudo em milésimo de segundos. O primeiro princípio. O segundo princípio de Deus é que Ele nos ama acima de todas as coisas. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos temporais, mas o amor dele por nós é tanto que ele nos quer lá na glória, lá na eternidade com ele. Não está transmitindo ao vivo esse não, né? Os judeus me esganam depois. Segredos, são segredos, amados, que eu estou trazendo para vocês. Ele nos ama acima de tudo. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Olha, pois, tão grande amor que Deus tem por você. O amor é tão grande que não há nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem anjos, nem santos, nem arcanjos, nem homens, nem demônios, nem potestades, nem principados podem nos separar do amor de Deus. Segundo princípio, nós precisamos entender isso: nós somos amados por Deus. Sabe como é que se comporta um filho amado? Sabe como é que é um filho quando é amado? Olhem as crianças. Uma criança que é amada, ela grita, ela dá risada alto, ela grita alto, ela está sempre alto, é sempre alto. Ela é explosiva, né, nos sentimentos. Ela está sempre sorrindo, ela está brincando com alegria. Por quê? Porque ela é amada. Você está entendendo isso? Amém, aleluia. Como você fica quando está na presença de Deus, agora sabendo que você é amado por Ele? Glória a Deus. Você precisa ser explosivo na presença dEle. Demonstre a alegria que você tem dEle, deste amor que Ele tem por você. Aleluia. Mas não porque eu estou pregando, porque agora você entende isso. Ele te ama acima de todas as Oh, coisas. Espírito Santo, aleluia. Nosso filho cai, nosso filho se machuca. Nosso filho passa algumas situações quando nós não estamos perto dele. Nós somos a mesma coisa diante do Senhor. E o Pai vem sempre procurar agradar o Filho. Então Ele nos ama, segundo princípio. Terceiro princípio, Ele gosta de nos dar presentes, de nos presentear. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho 6 pensamentos que eu tenho de vós.
são pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um aquilo que procuras. Seus pensamentos não são meus pensamentos, e seus sonhos não são os meus sonhos, porque os meus pensamentos são maiores, são melhores que os seus. Os meus sonhos são maiores que os seus. Você está sonhando algo, você está pensando em algo, Deus está pensando, eu quero dar mais ainda. O que você me pede é muito pouco, eu quero te dar mais ainda. Eu quero te abençoar, porque eu sou um abençoador. E Ele ainda nos pede para escolher o que você quer, a bênção ou a maldição. Ele expõe para nós. Quando nós olhamos no Deuteronômio, não vou entrar aqui porque eu sei que tem tudo de ensino aqui. Vocês aprendem tudo de ensino. Então Deus expõe diante de nós a bênção e a maldição. Se nós escolhemos a bênção, vamos ser abençoados. Nossa casa bendita, nossa família bendita, nossos filhos benditos. Onde colocar as mãos vai prosperar. Onde colocar a planta dos pés, nós possuímos a terra. Bendita ao entrar, bendita a sair. Bendita a nossa casa, bendita a nossa família. Abençoados os que nos abençoam, amaldiçoados os que nos amaldiçoam. O judeu acredita tanto nisso, que se você falar para ele, pastor, ele, tem alguém fazendo uma obra de bruxaria contra você. Ele falou, o problema da pessoa. Eu sei quem me abençoa. Eu creio tanto na bênção, tanto na bênção de Deus, que qualquer que se levante contra mim vai cair. Se me desejar a morte, vai morrer, infelizmente. Gente, quando nós estamos falando sobre servos de Deus, sobre filhos de Deus, é isso que acontece. Por isso que é uma preocupação tão grande na igreja, quando alguém se levanta contra o outro irmão dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus. Porque nós somos portadores de uma bênção generosa do Senhor, uma bênção grandiosa. Isso é tão sério que Davi não se levantou contra Saul. Ele cortou um pedacinho da veste, mesmo assim ele ficou arrependido por ter cortado um pedacinho da veste de Saul. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Está entendendo? Nós que estamos aqui na casa de Deus, na presença de Deus, o objetivo nosso é alcançar o quê? É alcançar o quê? A nossa transformação. Não é olhar para o irmão, esse irmão precisa ser procurado, esse irmão precisa ser liberto. Não, é olhar para dentro de mim, buscar dentro de mim o que precisa ser mudado aqui dentro. Como é que está a minha mente, o que a minha mente precisa ser transformada. Então eu entendo que o terceiro princípio é esse. Ele gosta de nos presentear, de nos dar presente, de nos abençoar. Aí, pastor Eliel, nós vamos chegar no começo, que quando eu cheguei aqui, o senhor estava dizendo algo. Nós precisamos ser, nós vamos chegar lá. O quarto princípio, sabe onde que eu vejo o quarto princípio? Eu vejo ali no tanque de Betesda, quando Jesus pergunta para aquele homem, quer ser curado? Porque com a pergunta gera algo naquele homem. Ou quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ou quando ele diz, é verdade, pois eu vos digo, que daqui a 4 meses haverá uma colheita, mas eu já estou vendo as espigas. Isso é um segredo grandioso. Porque o que acontece, pastor? Eu sei que ele faz tudo em milésimos de segundo. Eu sei que ele me ama acima de todas as coisas. Eu sei que ele gosta de me dar presentes. Aí eu passei a entender algo. Se ele gosta de tudo isso, então eu vou começar a visualizar aquilo que eu desejo. E quando eu começo a enxergar aquilo que eu desejo, isso vem para nós. Deus traz para nós. Quer ver? Uma vez chegou uma irmã para mim e falou assim, apóstolo, meu casamento está totalmente destruído. Eu falei, sério? Eu falei, irmão, quanto tempo faz que você vira para um canto, o teu esposo vira para o outro, e vocês dormem desse jeito? É culto de família, você me dá liberdade de falar? Amém? A irmã falou, já está uns 4, 5 meses. Eu falei, sério, irmã? Você ama tua esposa? Ela ama. Aí o Senhor me revelou.
Falei, sabe por que o teu casamento foi destruído? Porque o teu marido te procurou a primeira vez, você falou, não, hoje não, tira a mão de mim. Teu marido te procurou pela segunda vez e falou, não, hoje eu não quero, sai daqui. E nunca mais ele te procurou. Porque isso gerou algo dentro dele. E ele começa a ficar, vou tocar. Isso vai ter um distanciamento. Então, às vezes, a maneira de falar, o modo de falar, afastou o parceiro. Eu falei para ela, quer teu casamento restituído? Ela falou que era. Hoje você vai buscar pelo seu esposo. Hoje você vai buscar pelo seu marido. Eu estou dando um exemplo. E hoje você vai sair daqui como se a tua situação já estivesse transformada, estivesse mudada. 10 horas da manhã, no outro dia, ela me mandou uma mensagem. Tivemos uma lua de mel. Você está entendendo? Porque assim, nós temos que projetar algo. Por exemplo, você olha para uma pessoa. Eu olho para uma vez uma mulher, ela tinha um caroço no estômago, parecia uma laranja, aqui na boca do estômago. Uma senhora. E eu ministrei a oração com ela, falei, o que você quer que o Senhor te faça? Ela não quer ser curado, quer ser curado. Falei, você crê que você vai ser curado? Eu creio. E orei. Ela saiu para lá, ela voltou chorando. O que aconteceu? Eu vim fazer uma oferta. Não, eu não orei por uma oferta, não. Não, mas eu preciso ofertar na sua vida. Eu falei, por que aconteceu? Olha aqui. Desapareceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, me saiu uma bolinha de gordura nas costas. Porque às vezes acontece. Eu sei que com o exercício isso sai. Mas é um incômodo para mim. Agora imagina aquela mulher que estava com um caroço no estômago do tamanho de uma laranja. Por que acontece? Já pensou para ela dormir? Alguém já falou sobre anediato? É anediato, então vem aquela queimação constantemente. A pessoa tem que ficar sentada porque o fluxo fica subindo. Agora imagina a dor que aquela mulher tinha. Só que quando eu ministrei nela, o que ela enxergou? Se enxergou curada. Ela saiu dali curada. Glória a Deus. Uma vez eu ministrei uma mulher, congregava na base vida, estagiei 2 anos com a pastora ali. Chegaram com uma mulher cadeirante na cadeira de roda, a mulher que tinha 1,75 m de altura, ex-modelo. Ela estava com um câncer terminal, tinha espalhado no corpo todo. Sentadinha ali naquela cadeira de roda, a família chegou, a gente trouxe aqui para orar. O médico falou que ela tinha só 15 dias de vida, então a gente trouxe ela aqui só para ela receber uma oração, para ela descansar no Senhor. Aí o meu irmão levantou a mão e falou, pede para ele orar aqui que Deus deu dom de cura para ele. Eu falei, eu? Não cansa, você ficou louco? Mas ela falou, não, então o senhor vem orar. E eu fui, meio ali. Só que quando eu cheguei naquela cadeira de roda, eu toquei, vou te usar como exemplo, eu toquei no ombro dela assim, olhei no olho dela, pastor Eliel. Você já viu um peixe quando ele está morrendo? Que o olho do peixe ele afunda para dentro assim, o olho afundado. Eu olhei para aquela mulher e eu me assustei. O meu sentimento sobre aquela vida foi um sentimento de misericórdia, pastor. E eu disse para ela, você crê que Jesus te cura? Ela falou, eu creio. Eu falei, então não vou orar pela sua cura. Ela olhou para mim e falou, mas por que, pastor? Eu falei, porque ele te curou. Eu vou agradecer, que é o 5º princípio da fé, a gratidão. Porque você já entendi que ele faz tudo em milésimo de segundos, né? Que ele me ama acima de todas as coisas, que ele gosta de me dar presente, que eu preciso visualizar o meu desejo, o meu milagre. Eu vou pedir. Aí eu entendo a ferramenta que já usou, irmão. Eu pensei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará ao meu favor. Ele fez a ferida, ele mesmo cura. Você está entendendo? São segredos, são chaves que o Senhor traz para a nossa vida. No Salmo 37, eu acho que é esse. Entra comigo aqui. Olha só. Versículo 5. A irmã falou aqui,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aí eu estava lá em casa e falei, Senhor, eu preciso trazer algo mais para a tua igreja. Porque eu não fico sapateando no altar, mas eu gosto de trazer uma mensagem que ela vai entrar dentro da sua mente, vai fazer você refletir e você entender sobre a estrutura do reino. Porque o Evangelho é isso, amados, é uma transformação na mente. Não é uma explosão só de corpo, se eu me movimento aqui, mas eu saio lá como se nada tivesse acontecido. O Evangelho ele tem que entrar na nossa mente e nos transformar. Para que a gente possa viver o nosso propósito. Nós precisamos ativar o nosso poder interior. Poder interior é este quando o Senhor fez assim, ó, soprou em nossas narinas. Onde eu trouxe na igreja, assim como Deus fez no Gênesis, Ele fez conosco. Por isso que a gente, quando lê o Gênesis, pastor, a gente vê tanta familiaridade com o Gênesis. A gente fica familiarizado, parece que eu vivi aquilo ali. Parece que toda aquela estrutura faz parte de mim. Não é, Márcio. É que você foi feito do pó da terra. Você foi feito de tudo que existe. Porque quando Deus criou os céus e terras, Ele criou todas as coisas. E um faz parte do outro. Então tudo que existe nesse universo está composto também dentro de nós. E para provar isso para você, Ele soprou dentro de nós um fôlego de vida, um quarto de um Espírito Santo. Existe uma centelha divina dentro de nós. É esse poder que precisa ser despertado nesses tempos, nesse dia. Como que eu desperto? Primeiro matando a minha carne, mudando a minha consciência, me alinhando com Ele, buscando pela presença dEle. E quanto mais eu busco, quanto mais eu me achego com Ele, mais parecido eu fico com Ele. Aleluia. Porque muitos dizem que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos. Nesse estado que nós estamos, não. Quando Deus criou o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória, perdeu a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Pedro diz que a natureza espera ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Quanto mais nos aproximamos do ambiente de santificação, da santidade, mais parecidos nós vamos ficando com Ele. Eu gosto de ouvir o testemunho do Dr. T.L. Osborne, um dos primeiros apóstolos contemporâneos. Sabe quando foi que ele entendeu o ministério dele? Quando ele começou a ir na igreja, quando ele olhou para o pregador e enxergou Jesus no pregador. Quando ele foi começar a orar nos nomes, chegou Jesus no irmão. Foi o dia que ele acordou de manhã cedo e se olhou no espelho e começou a ver Jesus nele. Você sabe o que é isso? Existe um processo em nossa vida que vai nos apresentar do Senhor. Nós entendemos toda uma estrutura, a estrutura da fé, que é o crer, acreditar, crer que tudo já foi feito, tudo já foi transformado. E eu vou falar uma coisa para você, você é ousado. O Criador nunca parou de criar. Jesus mesmo nos disse, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Aleluia. Um tempinho atrás eu estava conversando com Deus, falei, Senhor, eu tenho um tecido na minha parede lá, bordô, com umas letras, 22 letras do alfabeto, o nome do Eterno no meio, um menorá e uma estrela de Davi. Foi uma visão que o Senhor deu, Deus deu para mim. Eu disse, Senhor, me mostre, Pai, eu quero conhecer mais sobre a estrutura da criação. Ele me mostrou as letras. Ele, primeiro de tudo, filho, eu comecei a criar as letras. Eu criei o Aleph, depois do Aleph veio o Beit, depois do Beit veio o Gimel, depois o Dalet, depois o Rei. Então eu as pronunciei. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou compartilhar com vocês, porque eu entendo que as coisas grandiosas nós precisamos compartilhar. Quando nós lemos um hebraico, o Gênesis, eu vou pronunciar aqui, Bereshit bara Elohim, Shammai v'haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Mas entenda isso, que passa despercebido de nós.
Eu estava, comecei a fazer uma academia, comecei na Smart, o espírito estava com uma gordura no fígado, falei, vou começar a treinar para limpar esse negócio aqui, né? A gente vai ficando velho e vai entrando em decadência, se não cuidar, né, meu irmão? É verdade. Comecei a treinar para poder cuidar do corpo. Eu fui treinar num dia de sábado, eu treinando no dia de sábado, chegou um senhor perto de mim, e aquele senhor, pastor, ele começou a treinar comigo. E eu sei, então você vai pegar mais pesado, o que acontece? Você precisa de alguém para te ajudar. Eu falei, então vamos aqui que eu consigo pegar mais peso, o senhor também, e a gente vai treinando. E entre os intervalos de treino, a esposa dele estava naquele dia na academia. E treinando com ele. E eu acabei de treinar, veio minha série. Aí ele fez a dele, chegou na hora de fazer ali, o senhor falou para mim, pergunta para ele, o que foi que eu criei primeiro? Eu falei, eu pergunto, o que foi que eu criei primeiro? Eu perguntei, meu irmão, o que foi que Deus criou primeiro? Ele falou, primeiro ele criou os céus, depois a terra. Porque ele formou as letras. As letras ele formou. E eu disse a ele, não. Primeiro ele se nomeou. Bereshit bara Yahvé. No princípio criou Yahvé. O nome é ele. Ele primeiro se nomeia, depois ele começa a criar todas as coisas. Isso é tão forte que no nosso DNA, o código genético está 10565, 10565, 10565, Yud, He, Vav, He, Yud, He, Vav, He. Nós fomos assinados. Nós temos na nossa criação, a nossa formação, essa genética do Criador, no nosso DNA. Tentou mudar aí uma tal de proteína spike aí, mas caiu por terra. Então o que eu digo? Então quando nós olhamos aqui no Gênesis, você já parou para pensar nisso? Você um dia também foi sem forma e vazio. Quem éramos nós? Um tal de sopa dentro do ventre de nossa mãe. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava no abismo, na face das águas. E disse Deus, já pensou o movimento que o sopro, que o Ruach HaKodesh é o sopro de Deus, Espírito Santo, na tradução do português nosso, mas o Ruach HaKodesh é sopro santo, fôlego santo, sopro, vento santo. Estavam todos reunidos no cenáculo, orando a Deus, porque tinha entendido Atos capítulo 1, versículo 8, e Jesus disse: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Mas o sopro, veio o sopro, vento, como de um vento impetuoso, e tomou todo lugar. Porque Deus, quando Ele quer criar algo em nós, meu Deus do céu, tá bom, Ele permite um vento. Quando Ele quer gerar algo em nossa vida, Ele permite um vento, porque é o vento que faz movimentar toda a nossa estrutura. O vento de Deus, pastor, nos tira da inércia e nos coloca em movimento. Aleluia. Quando o vento de Deus sopra em nossa vida, faz com que a gente comece a se movimentar. O vento de Deus, quando ele vem, ele tira tudo que nos atrapalha e começa a nos moldar e começa a atuar em nós nas ordens do Criador. Age. Agora tu já pensou aquele fecundando aquela célula dentro do ventre, era sem forma e vazio, cheio de água, e veio. Agem células, e as células começaram a serem criadas. Haja uma forma, e a forma começou a ser feita. Haja ossos, haja medula, haja tendões,
Aleluia. hajam nervos. E tudo foi se formando. E você dentro do ventre, sendo gerado, sendo formado. Isso aqui é um processo interessante, porque está tudo escuro. Então quando você nasce, veio para a luz. E o Eterno faz o mesmo processo que ele fez no Adão. Sopra nas suas narinas um fôlego de vida. Porque quando você está dentro do ventre, nem a respiração é sua. Quando você está dentro do ventre, os batimentos cardíacos não são seus. Se bate esse movimento porque a tua mãe está respirando. Aleluia. Mas quando você nasce, quando você vem para fora, ainda com o cordão umbilical ligado, é cortado o fluxo de oxigênio que vem através do cordão umbilical. Você para de usufruir do oxigênio que vinha através da sua mãe. E o Eterno sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Sabe por que ele faz isso? Porque ele trouxe para você um propósito. Você é um propósito de Deus nessa terra. Você foi chamado para movimentar essa terra. Você foi chamado para movimentar uma nação. Você foi chamado para trabalhar em conjunto. Nós somos chamados para estarmos em conjuntos, em unidade, trabalhando com um só propósito no reino. Aleluia. E esse poder interior dentro de nós, quando ele é ativado, ele traz sobre nós uma clareza mental. Uma clareza que nós não tínhamos quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos lá fora. Mas nós começamos a adquirir uma clareza. E a palavra de Deus, ela vem nos libertando dia após dia. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, todas as vezes que a palavra é ministrada para nós. Então nós vamos adquirir algo chamado sabedoria. E aqui no Provérbios, ela entrou no Provérbios e eu achei lindo isso, porque eu falei para o Senhor, preciso que alguém venha trazendo essa confirmação da palavra. O pastor Eliel veio em algo, gratidão. A gratidão é uma chave. O Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria, ela depende de algo para estabelecer-se em nós. A sabedoria edificou a sua casa. Ela levantou para si 7 colunas. E o temor é uma das colunas. Numa outra pregação eu vou trazer os outros. Mas o temor é uma das colunas. E para adquirir temor, o que é preciso para termos temor? Domínio próprio. É o domínio próprio que vai fazer com que a gente ande junto com o temor do Senhor. E o temor do Senhor traz sobre nós esse domínio próprio. O domínio próprio é o que? A reverência a Ele, é a obediência, é andarmos na verdade, é andarmos na disciplina, quando somos disciplinados por Ele, é andarmos numa fé, é termos uma mente alinhada com os princípios dos céus, os princípios do Senhor. Existem princípios, esses princípios eles não podem ser quebrados, porque são esses princípios que vão nos trazer essa conexão. Através do profeta Isaías disse: somos vossas iniquidades que fazem separação entre vocês e Deus. Então quando nós andamos no princípio da palavra, nós começamos a ser limpos pelo sangue de Cristo. Porque, amados, o arrependimento é uma chave poderosa no reino de Deus. Por isso é importante, quando Cristo disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegada a vós o reino de Deus. O apóstolo João começou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas quando Jesus chegou, ele veio e ele disse: arrependam-se, porque o reino de Deus agora chegou para vocês. O reino de Deus está disponível para você, porque o arrependimento ele atinge uma chave poderosa, que é o sangue de Cristo. Cristo disse: o sangue de Abel ainda está clamando por justiça desde a terra. Quem dirá o sangue de Cristo?
Desde aquele monte, quando ele suou, sangue tocou a terra. O sangue do homem tocou a terra foi amaldiçoada, meu Deus, porque um homem foi morto na terra. Mas quando ele se fez o cordeiro, a terra passou a ser abençoada, porque o sangue dele tocou a terra. Nós precisamos entender isso. As suas pisaduras, aleluia, meu Deus. Amados, quando nós ativarmos a sabedoria em nós vamos entendendo o cansaço. Nós paramos de parar na metade do caminho, nós paramos de prometer e não cumprir. Provérbios capítulo 28, eu vou falar rapidinho aqui. Como uma cidade derrubada e sem muro é um homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio, amados, ele fecha os muros, porque nós começamos a dominar. Então nós dominamos a nossa carne, nós dominamos o nosso desejo, e nós dominamos aquilo que nós vamos fazer. Nós exercemos domínio sobre nós. Nós tiramos o domínio das mãos de Satanás e reavemos de volta o domínio que Deus nos deu lá no Éden. Domínio, pois, o homem sobre si mesmo. Quem dirá um homem quando ele se alinhou com as coisas do reino de Deus? Então ele começa a dominar a si mesmo. Meu Deus. E se você não domina a si mesmo, as situações à sua volta vão te dominar. Se você não exercer domínio a si mesmo, as situações à sua volta vão começar a te dominar. Então você vai ser dominado pelo ódio, pela ganância, você vai ser dominado pelos vícios, você vai ser dominado por tudo que o mundo tem para oferecer. Mas quando você exerce domínio sobre você e começa a alinhar com as coisas do reino, com as coisas do alto, então você começa a andar em santificação. Santificação é um processo, amados, é um processo alto. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Existem hábitos, se nós começarmos a executar todos os dias, vamos nos aproximar mais do Senhor, nos aproxima do Criador. A oração é uma delas, a leitura da palavra é outra, o amar o próximo é outro, o pedir perdão é outro, o perdoar é outro. Sabe onde começa a cura? Na mente. Sabe onde que estava a cura da gordura no fígado? Estava aqui e aqui, porque o fígado ele só absorve gordura se você ficar retendo sentimentos dentro de você. Se você reprime sentimentos, os seus órgãos começam a falar por você. Você está entendendo isso? Você já viu uma pessoa com câncer de estômago? Eu já vi. Sabe quanto perdão essa pessoa precisou liberar? Quanta mágoa que ela guardou dentro dela, que ela guardou para ela, e ela foi trazendo para dentro dela, e ela foi trazendo para dentro dela. Alguma coisa dentro dela vai explodir. Então os nossos corpos, os nossos órgãos, o nosso ser fala por nós. Mas quando nós começamos a entender as coisas do alto, então nós começamos a se lançar nas coisas de Deus. Se eu te perguntasse hoje agora, o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça nessa noite? Qual é a área da sua vida que você quer que Jesus entre? Ative ela agora aí. Ative ela agora aí. Se é uma cura, começa a ligar essa cura agora no reino de Deus. Comece a ligar o teu sentimento agora com o Senhor. Qual é o seu desejo agora? Traz na sua mente, traz no seu coração. Comece a projetar aqui na terra como se você já estivesse vivendo isso. Comece a andar como se você já estivesse vivendo isso. Comece a se movimentar como se você já estivesse vivendo isso. Não pense mais pequeno, comece a pensar como filho do rei. Comece a pensar como alguém que é herdeiro de uma grande promessa. Deus fez uma promessa para nós. E a palavra diz: o temor do Senhor é o princípio de todo. Por quê? Porque conhecer a verdade é andar com ela.
é estar entrelaçado com ela, é relacionar-se com ela, é ter intimidade com ela. E Deus é a verdade, Ele é a própria verdade. Amém, amados? Coloque de pé. Aleluia. Quem entendeu essa palavra hoje? Amém? Eu creio que nós somos direcionados pelo Espírito de Deus, irmãos. A palavra de Deus é vida, ela é libertadora, ela liberta a nossa mente. Ela tira a nossa mente dos cativeiros que esse mundo, neste tempo que nós estamos vivendo, tem tentado colocar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Através de televisão, através de celular, através da internet, dos meios de comunicações. Mas quando nós começamos a santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, santificar os nossos lábios, o nosso coração, nós passamos a viver algo novo do Senhor. Aleluia. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, nesta noite. Pai, porque eu vejo aqui neste lugar uma igreja transformada por Ti. Pai, eu vejo nesse lugar, Pai querido, uma igreja liberta, uma igreja salva, lavada e remida pelo Teu sangue. Pai, eu vejo nesse lugar, Pai, homens e mulheres responsáveis, Pai querido. Homens e mulheres agora, neste momento, Pai querido, que tomaram posse, Pai, deste domínio próprio, que estão exercendo agora um domínio próprio sobre si, Pai querido. Homens e mulheres que têm um compromisso, Pai, com o Teu reino. Homens e mulheres, Pai, que estão acessando agora um novo nível de santificação, que estão acessando agora um novo nível de intimidade contigo, um novo nível de adoração, um novo nível de adoração. Pai, vem visitar agora, Senhor. Pai, nós te adoramos, Pai, nesta noite. E nós dizemos que Tu és digno, digno, digno és, Senhor. Digno. Adore Ele, adore Ele. Diga assim: Pai, nós nos submetemos ao Teu senhorio. Eu submeto, Pai, a minha mente, o meu corpo, Pai, a Tua presença. Eu me submeto a Ti, Senhor, para que Tu possas operar em mim. Eu me submeto para que Tu possas operar, Senhor, na minha mente, no meu coração. Eu me submeto a Ti, Senhor, nesta noite. Toma o Teu lugar, Senhor. Diga assim: toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Senhor. Aleluia. 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 Diga assim: glória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Adorando. Adore Ele. Santo.